Eu também estou na semana 3, fazendo o último problema, aquele Tiedemann. Muito boa sorte com o Tiedemann. Te desejo boa sorte com o Tiedemann, risos. Acho incrível como os problemas nem mesmo Tiedemann. Se prepara pra esse aí, hein, hehe. Da hora seu vídeo, obrigado. Deu até saudade da linguagem C do começo do curso, mas só de lembrar do problema 7, Tiedemann. Tiedemann. De todos os comentários a respeito desse curso que recebi, muitos foram falando a respeito desse desafio em específico. Obviamente eu fiquei com um pouquinho de medo à medida que esses comentários cresciam. Então eu pensei, e quando eu chegar nesse desafio, o que será de mim? Um burro comendo capim. Não, agora falando sério. Finalmente eu cheguei naquele que consideram ser o desafio mais difícil desse curso, o tal do Tiedemann. Eu até cheguei a procurar algumas opiniões aqui no YouTube de quem fez e, meu Deus, Tiedemann finalmente finalizado, dia 110. Eu espero que esse cara não demorou 110 dias pra resolver esse desafio. Espero que seja apenas um vídeo que, coincidentemente, no dia 110 ele terminou de resolver. Sinceramente, só pela duração dos vídeos que eu encontro aqui no YouTube, eu já tô vendo que o perigo é real mesmo, hein? Literalmente o boss do curso. Ao entrar na página desse desafio, eu já me deparei com conteúdo gigantesco explicando o problema, além de um vídeo de 17 minutos e meio. E se você entrar na aba de comentários, você vai ver pessoas implorando por misericórdia. Ok, mas primeiramente, do que se trata esse desafio e por que ele é considerado tão desafiador? O enunciado é basicamente o seguinte: imagine que temos 3 candidatos, Alice, Bob e Charlie. 5 pessoas votam assim. Ou seja, cada pessoa ranqueou os candidatos em sua ordem de preferência, igualzinho um desafio de pluralidade que fiz e que tá aqui no canal se alguém quiser dar uma olhada. O primeiro passo seria comparar os candidatos 2 a 2 para ver quem é o mais popular, começando com Alice versus Bob, onde Alice vence Bob com 3 votos. Eleitor 1, 2 e 5 preferem Alice, e Bob recebe 2 votos. Eleitor 3 e 4 preferem Bob, então Alice vence Bob. Em seguida seria comparar Alice versus Charlie, onde Charlie vence Alice aqui com 3 votos. Eleitor 3, 4 e 5 preferem Charlie, e Alice recebe aqui 2 votos. Eleitor 1 e 2 preferem Alice. Como resultado, Charlie vence Alice. E por último, Bob versus Charlie, onde Charlie vence Bob com 3 votos. Eleitor 2, 4 e 5 preferem Charlie. Bob recebe 2 votos. Eleitor 1 e 3 preferem Bob. Charlie vence Bob. O segundo passo seria trancar as vitórias mais fortes. Por exemplo, trancamos Alice vencendo Bob e trancamos Charlie vencendo Alice. Até daria pra trancar Charlie vencendo Bob, mas isso criaria um loop, então é melhor nem mexer nesse. E o terceiro e último passo seria determinar o vencedor. Aqui, Charlie vence Alice e Alice vence Bob. Como Charlie não perdeu em nenhum ciclo, Charlie é o vencedor da eleição. Parabéns. E é basicamente isso. Mas talvez você pode estar pensando, por que ele é considerado tão desafiador? E na minha opinião tem a ver de que nele precisa ser aplicado conceitos múltiplos de algoritmos, como por exemplo, comparação de pares, ordenação, como por exemplo, bubble sort, e o principal, que é a parte mais difícil pra mim, que é a verificação de ciclos, que é uma coisa que pra mim fica extremamente confuso às vezes. Então pra vocês também não ficarem confusos, eu vou seguir a mesma lógica que eu usei aqui pra mostrar como exemplo. Primeiro passo: comparar os candidatos 2 a 2. Para iniciar o desenvolvimento desse algoritmo criado pelo cão, a primeira coisa que eu fiz foi resolver a parada de comparar os candidatos 2 a 2. Defini uma constante max candidatos, que limita o número máximo de candidatos a 9. Criei 2 matrizes, preferências, que registra as preferências entre os candidatos, e conexões trancadas, que controla as conexões entre eles. Também desenvolvi uma estrutura chamada pares, que contém o vencedor e o perdedor de cada par, e o que vai me permitir ter uma análise mais clara e organizada das vitórias. Além disso, também adicionei uma lista de candidatos e uma lista de pares, e 2 variáveis inteiras, total candidatos e total pares. Ao entrar na função main, o primeiro passo foi verificar se o número de candidatos fornecido pelo usuário era o suficiente. Se não, o programa exibe uma mensagem de erro e encerra a execução. Quando o número de candidatos é válido, inicializo a lista de candidatos a partir dos argumentos passados na linha de comando, garantindo que não ultrapasse o limite de 9. Depois de confirmar o número de candidatos, inicializo a matriz de conexões trancadas, colocando todos os valores falsos e defino o total de pares como 0. A próxima etapa envolve solicitar o número de eleitores e coletar suas preferências, validando cada entrada para garantir que sejam válidas. Após coletar as classificações, chamo a função registrar preferências, que atualiza a matriz de preferências de acordo com os votos recebidos, permitindo que os dados estejam prontos para as comparações subsequentes. E esse foi o fim do primeiro passo. Segundo passo: adicionar e ordenar os pares de candidatos. Após registrar as preferências, o próximo passo é adicionar e ordenar os pares de candidatos. Na função adicionar pares, percorro todas as combinações possíveis de candidatos e comparo suas preferências. Para cada par, se o candidato A for preferido em relação ao candidato B, adiciona-se para a lista de pares.
registrando A como vencedor e B como perdedor. Uma vez que todos os pares tenham sido registrados, sigo para a função ordenar pares, onde eu utilizo o método de ordenação Bubble Sort para organizar os pares com base na força de suas vitórias. A força de uma vitória é medida pela diferença no número de votos entre o vencedor e o perdedor. Durante o processo de ordenação, comparo as forças de cada par, garantindo que aqueles com vitórias mais fortes estejam posicionados no topo da lista, permitindo que as vitórias mais significativas sejam consideradas primeiro na lógica do algoritmo. E esse é o fim do segundo passo. E agora vamos para o terceiro e último passo, que é trancar as vitórias mais fortes. Com os pares devidamente ordenados, o próximo passo é trancar as vitórias mais fortes na função trancar pares. Para isso, percorro a lista de pares e para cada par utilizo a função verifica ciclo para garantir que trancar o par não resulte em um ciclo. Essa verificação é vital para manter a integridade do resultado final, já que um ciclo poderia invalidar as preferências estabelecidas. Na função verifica ciclo, implementei um algoritmo recursivo que examina as conexões existentes, determinando se o perdedor de um par já tem uma conexão que leve de volta ao vencedor. Se um ciclo for detectado, o par não é trancado, garantindo que o algoritmo mantenha a consistência. Se não houver o ciclo, o par é trancado, ou seja, a conexão entre o vencedor e o perdedor é estabelecida na matriz de conexões trancadas. Após concluir o trancamento dos pares, chamo a função mostrar vencedor para determinar o vencedor da eleição. Nessa função analisa as conexões trancadas. Um candidato é considerado vencedor se não houver nenhuma conexão que o derrote. Essa lógica fecha o ciclo do algoritmo de Tiedemann, permitindo que o programa exiba o nome do candidato que ganhou a eleição. E juntando todas essas três partes do código, temos finalmente o algoritmo de Tiedemann completo. E vocês podem ver que está funcionando corretamente de acordo com o exemplo que nos foi mostrado lá na página do exercício. E esse foi o tal do Tiedemann. Brincadeira, galera, eu demorei um mês para fazer isso. Nos últimos exercícios, ainda dessa semana, eu tinha demorado um mês para fazer todos eles. E eu demorei um mês. Beleza, era mais de um. Mas nesse aqui eu demorei um mês pra fazer um. Nossa, então por que demorou 3 meses pra lançar o vídeo? Porque eu tava tentando achar outras formas pra simplificar esse código, pra explicar pra vocês o que eu espero que vocês tenham entendido como é que o código funciona. Porque se vocês não entenderam, por favor, comente aqui embaixo o que vocês não entenderam, que eu vou tentar explicar com as minhas palavras. E é isso, e até a próxima semana, que vai ser a última usando a linguagem C, graças a Deus.